Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Um feliz restante de sábado. Aqui estamos fazendo essa transmissão ao vivo. Para quem não me conhece, eu me chamo Elias Joanã. E aqui, minha esposa, Deusilene Souza. E nós vamos, nessa transmissão ao vivo, falar sobre o tema muito intrigante, muito importante, mas que Deus nos enviou para nós desmascarar esse tema e avisar sobre esse assunto. E esse tema é sobre o que está acontecendo, um engano nos últimos dias, pela a falsa liberdade religiosa. Mas antes que nós entra diretamente neste tema, profundamente, eu quero trazer a atenção de todos nós, porque a gente vê pelo o YouTube vídeos que aquelas pessoas chamadas de padre, de freira, falando contra o líder da Igreja Católica, que é a besta. Sim, falando que o Papa é a besta, é representante de Satanás, é o anticristo. E será que esses padres que afirmam isso, como também o presidente, se eu não me engano, da Argentina, que é o Milei, né? E também fala que o Papa Francisco, o qual é a besta, ele afirma que é a besta, que é o anticristo. É uma verdade, mas será que Deus está levantando essas pessoas, esses homens, padres, freira? Será que eles estão perto de se converter? Será que esse presidente está perto de se converter? O que está acontecendo? Para isso, vou dar a fala para Deusilene Souza. Então, em primeiro lugar, paz seja convosco, né? Vamos falar sobre esse tema muito importante, porque as pessoas de hoje, tanto padres como freiras, como os presidentes, né, de outros países, né, falando sobre a questão de que esse Papa Francisco é o anticristo, é a besta. O que está acontecendo para essas pessoas estar falando essas coisas, né? E a gente vai esclarecer agora este assunto para que você possa entender. Irmãos, o que está acontecendo apenas é que tem dois partidos brigando na Igreja Católica. Por exemplo, tem a Igreja Tradicional e tem o Jesuitismo, que está no poder agora, né? Nós sabemos que o jesuíta, ele foi formado pela Igreja Católica, né? Mas nós sabemos que o jesuitismo, ele tem uma briga com a Igreja Católica, quer tomar o poder, como já tomou. Nós sabemos que está no poder hoje é o jesuíta Francisco, né? Ele é um padre jesuíta, feiticeiro, diabólico, né? Ele tomou a dianteira. Então, quando ele tomou a dianteira, né? Aquelas pessoas que pertencem ao catolicismo tradicional estão esperneando. Mas por que está acontecendo isso? É para se cumprir a profecia que fala lá em Apocalipse, que tira de uma e dá a outra. Ou seja, a besta tirou o poder da Igreja Católica Tradicional e deu a outra. Quem é essa outra? É a Igreja Adventista. A Bíblia diz que a besta, ela ia destruir a prostituta da Igreja Católica, né? Ela ia destruir, ela ia matar, ela ia queimar suas carnes, né? Então, mas ela ia dar o poder a outra, que é a Igreja Adventista. Então, a besta, que é o papado, né? Que agora está sendo o Francisco, né? Ela destruiu a prostituta. Como assim? Ela acabou com a doutrina da prostituta. Por exemplo, a prostituta, ela não aceita homossexualismo na igreja, não aceita aborto, não aceita divórcio e assim por diante, né? Já a besta aceita tudo isso, é liberalismo, né? Então, porque a besta é o paganismo declarado, entendeu? Então, irmãos, o que está acontecendo é isso. As pessoas, os padres, as freiras, que pertencem, né, à igreja tradicional, estão esperneando, porque esse Papa que entrou agora no poder, que é o Papa Francisco, né, que é a besta, ele é contra a meretriz, né? Ele deu o seu poder
para outra, que é para a Igreja Adventista. Ele matou a meretriz. Então, eles estão esperneando com isso, né? A questão daquele presidente lá, né, que você falou agora, né, que ele falou contra essa besta aí, disse que é o anticristo, é porque essa besta aí, quando ele estava sendo lá do país dele, ele oprimia muita gente. Ele oprimia o Estado, ele fazia muito mal lá no Estado. E os governantes tinham muita ódio deles, né? Então ele se tornou a besta, agora se tornou Papa, né? Então esse presidente não gosta dele porque ele vivia lá já oprimindo o país. Na época ele estava lá sendo sacerdote lá no país lá da Argentina, né? Então é isso que está acontecendo. As pessoas estão contra, estão se levantando contra esse jesuíta aí. É porque ele é diabólico. Ele foi contra a própria Igreja Católica. Ele destruiu a meretriz, né? Para dar o seu poder para a outra, que é para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Então, eu vou agradecendo pelas pessoas que estão entrando, comentando. Nós não temos óculos para ler os comentários, mas um forte abraço. O meu irmão, minha irmã, que Deus continue abençoando. E obrigado por estar assistindo essa live. Fica conosco até o final. Exatamente. Então, a questão do jesuíta, foi criado essa ordem diabólica, o jesuíta, no ano 1534. E essa ordem do jesuíta foi criada para destruir a reforma protestante. E ela se cresceu tanto, essa ordem, que tomou o trono da besta para ela. É como esse Papa Francisco aí, ele é o 8º rei. O 8º rei, ele usurpou o pontificado do 7º. É por isso que a Bíblia diz que o 8º é dos 7. Por quê? Porque a besta, ela tem somente 7 cabeças, desde o ano de 1929, desde o tempo do Tratado de Latrão. Então, o que aconteceu no Tratado de Latrão? Que foi devolvido para a Igreja Católica o seu poder, começou a sendo sarada a sua ferida, e o Vaticano passou a ser um país independente. Então, de lá para cá, a Escritura Sagrada diz que as 7 cabeças da besta são 7 montanhas, que são as 7 colinas de Roma, mas ela está se aplicando mesmo, né? Apocalipse 17, são 7 reis, como está escrito. São também 7 reis, contando. Desde que o Vaticano passou a ser um país, os papas passaram a ser rei desse país. Então, o que aconteceu? São 7 reis. Então, quando chegou no Bento XVI, ele era o 7º. E agora vem o 8º, mas a besta só tem 7 cabeças. Então, o 8º tomou o pontificado do 7º, por isso que Bento renunciou. E esse 8º, ele é jesuíta. Então, o que aconteceu? É o que nós estamos falando aqui. O jesuíta derrotou a prostituta. É por isso que você vê padres, freiras e presidente, como da Argentina, chamando esse Papa de anticristo, de a besta, porque o poder da Igreja Católica tradicional, ele derrotou. Tá entendendo? Então, agora nós vamos falar sobre o tema que eu falei, sobre a falsa liberdade religiosa, mais direta sobre o assunto. Irmãos, a falsa liberdade religiosa, como iniciou essa falsa liberdade religiosa? O poder dos jesuítas, eles fizeram o Concílio do Vaticano II e deu nesse concílio encargo para as igrejas que foram convocadas para comparecer nesse concílio. Foi convocada a Igreja Luterana para esse concílio e deu para a Igreja Luterana o encargo do ecumenismo. E a Igreja Luterana cumpriu sua meta no ano 2017, a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. A Igreja Luterana proclamou para o mundo todo que o protesto acabou. Porém,
no Concílio do Vaticano II, foram 2 pastores adventistas representando a igreja, levando para a besta, para o líder da Igreja Católica desse concílio, 2 medalhas de ouro. E a Igreja Adventista recebeu desse Concílio do Vaticano, Concílio do Vaticano II, recebeu o encargo do Departamento Falso de Liberdade Religiosa. Então, com esse encargo, a Igreja Adventista, ela assentou na ONU no ano 2003. E quando ela assentou na ONU no ano 2003, uniu a igreja com o Estado. E vou passar a palavra para a Deusilene falar sobre esta união. Ou seja, quando a igreja adventista se tornou ONU em 2003, ali ela estava unindo igreja e Estado. Ali começou o período, né, do tempo das trevas, né? Como Deus já havia me revelado em sonho, né? Em 2001 eu tive um sonho, o qual o Senhor dizia que faltava 3 anos para iniciar o tempo das trevas, né? Em 2003 iniciou esse período, né? A igreja adventista sentou na cadeira da ONU, né? E ali iniciou o período das trevas. O que aconteceu em 2003, quando a igreja adventista sentou na cadeira da ONU? Aqui no Brasil, em dezembro de 2003, o presidente fez logo uma lei, né? Para que todos os pastores se tornassem uma autoridade, né? Então, aí eu cumprimento, né? Da igreja, né? Unida com o Estado, os pastores se tornaram uma autoridade. Eu creio que essa lei não foi só aqui no Brasil, eu creio que os países também fizeram essas leis aí, cada um em seus países, né, para que os pastores se tornassem uma autoridade. Então aí se cumpriu, né, a união da igreja com o Estado. Então, a partir de 2003, ali iniciou a imagem da besta, mas faltava a imagem da besta ganhar fôlego. E isso aconteceu no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump foi perante a imagem de João Paulo II com a primeira-dama. Isso foi uma cerimônia pública, emissora dos Estados Unidos filmando. Então, essa cerimônia pública, Donald Trump com a primeira-dama dos Estados Unidos, Donald Trump representando o protestantismo apostatado. Então, ele adorou a besta, adorou aquela imagem que é representando a besta. Então, no mesmo dia, ele volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional para todos os países do mundo promover a falsa liberdade religiosa. Claro que ele não fala falsa. Ele liberou 50 milhões de dólares para que os países investissem nessa perseguição com o nome de liberdade religiosa. E então ganhou a imagem da besta, ganhou fôlego total, que Deus revelou para Deusilene Souza que o que Donald Trump fez nesse dia 2 de junho de 2020 é o próprio decreto dominical. Claro. Por quê? Porque com esse promover dessa falsa liberdade religiosa, até o decreto de morte para matar todos os guardadores do Santo Sábado será pela essa falsa liberdade religiosa. Então, ganhou fôlego a imagem da besta a partir do dia 2 de junho de 2020, o qual é o próprio decreto dominical na sua fase educativa.
Agora passar a palavra para a Deusilene. Deusilene, quando esse decreto foi feito pelo presidente Donald Trump, claro que foi recebendo ordem da ONU, da Igreja Adventista, que está assentada na cadeira da ONU, que ele fez esse decreto, dando fôlego à imagem da besta. Então, o que começou a educação na Igreja Adventista sobre o quê? Olha, quando esse decreto foi assinado para que o mundo inteiro promovesse a falsa liberdade religiosa, então todas as igrejas começaram a promover essa falsa liberdade religiosa, né? Juntamente com essa falsa liberdade religiosa, lá está o ensinamento também sobre o domingo, né? Lá ensina que se eu quero que o meu sábado seja respeitado, eu também devo respeitar o domingo do meu próximo. Também na própria lei da liberdade religiosa, qual a deputada Damares Moura aqui no Brasil fez, lá fala também que nós devemos respeitar os dias de guarda do Estado, o dia feriado do Estado. E como o domingo é um dia feriado, então conforme essa lei, é crime a pessoa trabalhar nesse dia, né? Então a partir dessa data, dessa liberdade religiosa, quando foi assinada, passa esse ensinamento sobre a questão do domingo nas igrejas, né? Tão tal que essa lei que a deputada Damares Moura fez aqui no Brasil, ela foi uma lei estadual, mas ela se tornou já mundial. Foi levada para a Conferência Geral da Igreja Adventista e lá ela foi aprovada uma lei mundial e ela vai ser uma lei mundial para todos os países do mundo, né? Então, o que está acontecendo é isso. O domingo está sendo ensinado nas igrejas adventistas, não só nas igrejas, mas na igreja e no Estado, né? E chegou ao ponto de a própria igreja adventista, né, levar o domingo para a Suprema Corte, que foi o que aconteceu agora, né? A igreja adventista se apoderando do caso do carteiro lá dos Estados Unidos, né? Ela levou o domingo, né, para a Suprema Corte, né? E lá a Suprema Corte deu o direito do domingo para os evangélicos, para que todos os evangélicos possam descansar no domingo. Só que isso não terminou por aí, né? Como a gente está vendo, né? A gente falou aqui que isso que a Igreja Adventista fez não ia ficar só nisso, né? Então as pessoas que são ateus, que são sindicalistas, que não têm religião, começou a reclamar, disse, olha, o domingo não é só para os evangélicos, o domingo também é para todos, porque nós também precisamos descansar com nossas famílias. Nós temos filhos, temos famílias, nós precisamos de um dia para nós nos reunir com nossa família. E esse dia é o domingo. Então eles começaram, né, a exigir que eles criam o domingo para eles, e eles também alegaram para a própria Igreja Adventista, olha, você mesmo diz que a liberdade religiosa é direito para todos, e por que você só dá um direito para os evangélicos? Então agora, no ano 2025, já vai entrar a extrema-direita, né, para colocar o domingo para todos através dessa lei da liberdade religiosa. Foi como nós sabemos, né? Donald Trump, o governo dele, anterior, foi só sobre essa questão. Ele quebrou a emenda Johnson, ele uniu a igreja com o Estado, ele colocou a lei da falsa liberdade religiosa e agora ele vai voltar para colocar o domingo, né? Para todos os países, né? Muito bem explicado. Agradeço os irmãos e irmãs que estão entrando. Nós não estamos enxergando porque a letra é muito pequena, o celular um pouco longe e não temos óculos. Mas agradeço, um forte abraço, um feliz restante de sábado e fique conosco até o final dessa live. Nós estamos falando o engano dos últimos dias a respeito que Deus nos revelou, como Ele nos revelou está se cumprindo. A falsa liberdade religiosa é o engano satânico dos últimos dias. Começou com o Vaticano II, o Concílio do Vaticano II, que teve início no ano 1962. Então, como já falamos, essa falsa liberdade religiosa está assentada na cadeira da ONU. E quero adoçar a respeito da Damares Moura, que Deusilene falou. Damares Moura, ela foi reconhecida na Conferência da Associação Geral do ano 2022, em junho. A lei dela é 17.346, uma lei de perseguição, mas com o nome de liberdade religiosa. Foi reconhecida essa lei num almoço ecumênico que houve na Conferência Geral da Associação Geral, tá?
nesse mês de junho de 2022, quando estava a liderança rejeitada reunidos. Então fizeram um almoço ecumênico com católico, batista e ali representantes de várias religiões e o presidente rejeitado, Ted Wilson, junto, e ali reconheceu a lei 17.346 como uma lei mundial. Porque, irmãos, é a mesma lei que o presidente Donald Trump colocou no dia 2 de junho de 2020. É o mesmo departamento falso de liberdade religiosa que está o pastor Ganoni Diop assentado na cadeira da ONU promovendo. E em cada igreja local tem o departamento da igreja local falso, departamento falso de liberdade religiosa, porque tudo é a perseguição. Então, como Deuselane Souza falou, no dia 29 de junho de 2023, através da falsa liberdade religiosa, foi o domingo posto como um dia de guarda nos Estados Unidos. Eles não levaram a questão, como eles enganam, dia de guardas. Não, eles levaram mesmo o domingo para a Suprema Corte. E quem levou foi os advogados da Associação Norte, da Igreja Adventista. Pegou o caso do carteiro, Geraldo Clough, pegou de fachada para levar o domingo para a Suprema Corte. E assim, a Igreja Adventista colocou o domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos. E é ela que está colocando todas as leis dominicais através da falsa liberdade religiosa. Eu quero salientar também aqui uma coisa muito importante. Às vezes nós falamos para as pessoas que até mesmo a matança que vai haver agora nesses últimos dias, a imagem da besta, a Bíblia diz que vai matar, né? Nós falamos que essa matança vai ser pela igreja de 27º dia. E muitas pessoas acham que nós temos implicação com a igreja, que nós temos ódio da igreja, irmãos. Não é isso. Nós estamos falando apenas o que vai acontecer. Por exemplo, só para vocês entenderem o que vai acontecer, é só você olhar para o passado, o que aconteceu no tempo da igreja apostólica. A igreja apostólica foi a igreja de Jesus, a igreja que Cristo fundou. Cristo disse para aquela igreja: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerá contra ela. Agora vamos ver o que aconteceu. A igreja apostólica, depois que os apóstolos morreram, entraram lobos na igreja, né? E ali aqueles lobos começaram a fazer aliança com o Estado. Eles se uniram com Constantino. E em 313, a própria igreja primitiva unida com Constantino colocou um decreto para promover a falsa liberdade religiosa, igual hoje aconteceu com a igreja adventista. Né? O que aconteceu? 8 anos após esse decreto, eles colocaram o decreto dominical. Né? Então, depois essa igreja aí, ela se tornou no papado, na besta. Depois, com essa apostasia, foi crescendo até se tornar na besta. Então, aquela própria igreja primitiva, o qual Jesus fundou, depois que os apóstolos morreram, aquela igreja se apostatou, ela se tornou a besta e começou a matar o povo de Deus. Não foi isso? A mesma forma, irmão, vai acontecer agora. Satanás, ele não usa uma outra igreja, não, ele usa aquela igreja da profecia. Ele fica liberando aquela igreja da profecia como um leão marca a sua presa. E na hora que dá uma oportunidade para ele, ele entra. Ele entra e começa a trazer o paganismo, doutrina errada, começa a trazer tudo que não presta dentro da igreja. E ali ele apostata a igreja e pelaquela própria igreja ele começa a perseguir os remanescentes. Então, aquela mesma igreja que Jesus falou, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e a porta dos infernos prevalecerá contra ela. Aquela mesma igreja fez isso que eu falei para vocês. Mas agora eu pergunto para vocês, a profecia de Cristo se cumpriu? Se cumpriu, irmãos. Porque quando Jesus falou para aquela igreja, ele falou para o remanescente, para o povo de Deus. A porta do inferno não prevaleceu contra o povo de Deus mesmo, não. Né? A igreja se apostatou, mas o remanescente fugiu, saiu da igreja, foi para as matas e continuou sendo fiel. Estamos aqui, nós hoje, todos os remanescentes, faz parte daquele povo. Né? A mesma forma, a irmã White falou para a igreja adventista, que a igreja adventista está prestes a cair, mas não cairá. Isso vai se cumprir? Vai se cumprir. A igreja adventista ela não vai cair, porque
Deus levantou uma nova liderança, né? Para através dessa nova liderança, ele poder mostrar tudo o que está acontecendo, né? Então, a profecia, ela se cumpre. Só não se cumpre da forma que as pessoas imaginam. As pessoas querem que a igreja adventista não caia. É assim, que a liderança é rejeitada, com toda a apostasia, se converta. Isso não acontece. Assim como não aconteceu na igreja primitiva. Aquela liderança da igreja primitiva que se apostatou não se converteu, né? Mas o remanescente, sim. O remanescente saiu deles e continuou a igreja. Então, aí com isso vai se cumprir o que a irmã White falou, que a igreja adventista, ela teve grande luz, mas ela rejeitou a sua luz, por isso ela foi exaltada. Deus exaltou a igreja adventista até o céu, mas como ela rejeitou a luz do céu, ela vai ser abatida até o inferno, né? Então, ao mesmo tempo que a irmã White fala que a igreja adventista não vai se apostatar, ela fala que vai, né? Então, a gente tem que compreender. Ela como instituição, ela vai se apostatar, já se apostatou. Mas o seu povo, o remanescente, não vai se apostatar. A igreja vai continuar através do remanescente de Deus. Então, é só você ver. O que aconteceu no passado vai acontecer agora no presente. Não, nada se faz novo, não é novo, é o que já aconteceu, né? É apenas repetição do que já aconteceu. Assim como Constantino fez a primeira lei de liberdade religiosa no mundo, assim também aconteceu com a igreja adventista agora, né? Trump, através da igreja adventista, fez isso. Agora, depois que Constantino colocou o decreto dominical, também agora Trump vai colocar o decreto dominical agora, através da igreja adventista também. Então é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisinha, né? Então não é uma coisa que a gente está inventando, que a gente está assim, com raiva da igreja adventista, querendo colocar tudo para ela. Não é isso, irmãos. Não é isso. A gente está falando as coisas que vão acontecer, é porque é as coisas como Deus já nos revelou e está acontecendo, e como já aconteceu no passado, né? Então é só você prestar atenção o que aconteceu, que aí vocês não terão dificuldade para entender o que vai acontecer agora. Como já falou, né? A igreja primitiva, pela a sua apostasia, presta bem atenção. A igreja primitiva, pela a sua apostasia, ela se tornou a besta. Se tornou a igreja assassina, a católica. Também, a igreja adventista, pela sua apostasia, se tornou a igreja a principal da imagem da besta. Também vai se tornar assassina pelas leis falsas de liberdade religiosa. Irmãos, a igreja católica, ela é a continuação da apostasia da igreja primitiva. Assim como Constantino, unido com a igreja primitiva, colocou a falsa liberdade religiosa, assim também a igreja adventista, unida com Constantino moderno, com Donald Trump, colocou também as leis falsas de liberdade religiosa. Então, nós estamos vendo a repetição do passado no presente, a perseguição pelas mesmas leis falsas de liberdade religiosa do período de Constantino. Nós estamos vendo hoje o mesmo engano que aconteceu no período da igreja primitiva, quando se apostatou, que os remanescentes teve que fugir para as montanhas, que foram os valdenses. Hoje nós estamos vendo com a igreja adventista, uniu-se com o Estado, colocando as mesmas leis falsas no poder civil, falsas de liberdade religiosa. Agora eu quero lembrar os irmãos sobre a questão do quinto selo. O quinto selo. No quinto selo é dito, no quinto selo, descanse por mais um pouco de tempo, até que completa o número dos mártires, mostrando que vai ter mártires no futuro. E lá é dito que eles vão morrer como vós morreram. Irmãos, os mártires da Idade Média, que a Igreja Católica matou, eles morreram acusados de herege. E os mártires do futuro, como também está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 4, eles vão morrer acusados de intolerância religiosa e de racismo religioso. Quando a Bíblia diz que
os mártires do futuro vão morrer como morreram os mártires do passado, que foi na Idade Média, está mostrando que na Idade Média o povo de Deus era morto pela diabólica Inquisição da Igreja Católica, morto como monstros. E agora, no período, nesses últimos dias, aqueles que pregarem a mensagem, muitos deles vão morrer como os monstros. Eles vão morrer acusados de intolerância religiosa e de racismo religioso. Essas leis que a igreja colocou no Estado vai trazer pena de morte. Agora está 80 mil de multa, a 900 mil reais de multa. Mas logo, logo, essas leis vai trazer pena de morte. Tá agora 5 anos de detenção, 5 anos de prisão, mas vai trazer pena de morte, pois a Bíblia declara que o João viu aqueles que foram decapitados, porque não adoraram a besta nem a sua imagem. Quando os membros da Igreja Adventista estão dentro da Igreja Adventista, está promovendo a falsa liberdade religiosa. Porque em cada igreja local tem essa falsa liberdade religiosa. Quando dá os seus dízimos, suas ofertas para os templos, está sustentando essa causa da imagem da besta, sustentando a perseguição, porque a igreja está perseguindo pela falsa liberdade religiosa. Agora fazer uma pergunta para a Deuselene Souza e para ela nos responder. Deuselene Souza, quem perseguia? Era o Estado ou era a igreja? Claro que o Estado perseguia junto com a igreja, mas eu quero falar assim, porque tem um engano aí a respeito que o Estado dominava a igreja. Quem dominava na Idade Média? Era o Estado dominava a Igreja Católica ou era a Igreja Católica que dominava o Estado? Olha, é bom te entender isso, porque assim, a Igreja Adventista quer colocar na cabeça das pessoas que na Idade Média era o Estado que dominava a igreja. Isso não é verdade. Na Idade Média, a igreja se uniu com o Estado para perseguir o remanescente de Deus. A mesma forma é agora. Não é o Estado que está dominando a igreja. A igreja está fazendo lei no poder civil, né? E essas leis fazem com que as pessoas sejam perseguidas. Ou seja, essas leis que a igreja colocou no poder civil faz com que o Estado persiga as pessoas que pegam a mensagem do terceiro anjo, né? Então não tem nada assim, a Igreja Adventista fala assim, eu sou contra a igreja se unir com o Estado, porque o Estado não pode mandar na igreja. Gente, não é isso. A união da igreja com o Estado não é o Estado mandando na igreja, é a igreja fazendo lei no Estado para perseguir o remanescente. É o que está acontecendo agora. A igreja fazendo lei no poder civil, tem várias leis da igreja no poder civil, para perseguir as pessoas que pregam a mensagem do terceiro anjo. Para eles tudo agora é crime. Ou seja, pregar contra o espiritismo é crime de racismo, porque ele diz que o espiritismo ele veio do tempo da escravidão, né? Aquelas pessoas escravas tinham o espiritismo, então a pessoa está com racismo religioso, e gente, não tem nada a ver. O espiritismo, mesmo antes de existir escravidão, toda a vida, né? A gente vê a palavra de Deus condenou essas coisas, né? Tempo lá de Israel, né? Quando tinha uma pessoa que era feiticeiro, tinha que ser expulso do país, não podia estar lá, né? Então tem nada a ver com essa questão. O espiritismo é pecado, é errado, é porque é diabólico, né? Não importa de onde vem, importa que tudo vem do diabo, né? Então ele está com essas leis agora, né? Que a gente não pode mais pregar contra isso, contra aquilo, porque tudo para eles é intolerância religiosa, é racismo religioso, né? Mas isso aí é a igreja fazendo lei no poder civil, né? A igreja unida com o Estado não é o Estado mandando na igreja, isso nunca aconteceu, tá? É a igreja fazendo lei no Estado para perseguir o povo de Deus. Isso é a igreja unida com o Estado. Então ficou bem claro. Repetindo, é a igreja que está controlando o Estado. Foi a Igreja Católica que controlou o Estado na Idade Média, do ano 538 até o ano de 1798.
e matou mais de 100 milhões de protestantes nesse período, na diabólica Inquisição da Igreja Católica. A imagem da besta é a mesma coisa. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia, assentada na cadeira da ONU, que está controlando o mundo todo. O mundo todo está controlado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela mudou o mundo. O mundo se tornou um perseguidor, dizendo que está promovendo liberdade religiosa. E, na verdade, está promovendo a perseguição profética dos últimos dias. Então, é o que está acontecendo hoje. A perseguição chegou pela falsa liberdade religiosa. Dozilene Souza, eles colocaram essas leis no Estado. E estão lançando a culpa tudo para o Estado. E as pessoas não percebem que são eles que estão perseguindo a Igreja Adventista. Além disso, eles agora, para descartar o que eles estão fazendo, eles inventam de distribuir o livro O Grande Conflito e fizeram da lição sobre o nome O Grande Conflito na lição também. Comenta um pouco sobre esse assunto para nós. Isso aí a gente vê aí o desespero de Satanás, né? Querendo enganar os honestos, né? Enquanto a igreja está se unindo com a bruxaria, com banda, candomblé, com tudo que não presta, né? Agora, essa própria lei da liberdade religiosa, ela proíbe a mensagem do terceiro anjo, né? Agora eles vão distribuir o grande conflito. Você sabia quem que distribui esse grande conflito? Esse Ministério da Liberdade Religiosa que faz a distribuição do grande conflito, né? Então, isso é para as pessoas não se acordarem, né? Gente, se acorda. A Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis, né? Enquanto eles estão se unindo com a bruxaria, candomblé, umbanda, eles inventam distribuir o grande conflito para que as pessoas fiquem cegas e não percebem, né, o que eles estão fazendo, a apostasia que eles estão fazendo, né? Então, tudo isso é para que as pessoas não acordem, né, do que eles estão tramando, o que eles estão fazendo, né, gente? Mas só que isso aí, para quem tem o temor de Deus, né, fica fácil compreender, porque enquanto eles estão se unindo com tudo que não presta, fazendo todo dia apostasia para a igreja, eles agora vêm distribuir o grande conflito para cegar as pessoas. Então esse é o engano que a igreja está fazendo. Era pela falsa liberdade religiosa. Ela se uniu com a Umbanda, Candomblé, todas as religiões pagãs. Se uniu com a agenda LGBTQIA+. Está cheio de gay dentro das igrejas, lésbicas e, por fim, todo espírito imundo está dentro da igreja pelo departamento falso de liberdade religiosa. E agora engana as pessoas, como se está num avivamento, como se está pregando a mensagem do terceiro anjo. E é um engano. Isso é um engano para enganar as pessoas, para não ver o que ela fez no Estado. Eu me recordo que a irmã White falou, né? Que quando Deus estivesse próximo de agir, né? Satanás ia suscitar um entusiasmo nessas igrejas falsas, né? Para que as pessoas pensassem, né? Para que as pessoas pensem que Deus está com essas igrejas, né? Então isso está acontecendo agora, né? É distribuição de livros, né? Agora eles estão fazendo também uma profecia, né? Que diz que para pregar a volta de Jesus, que Jesus vai voltar em 2027, coisa assim, né? E ali levando as pessoas para pregar essa questão, Jesus está voltando, né? Gente, é o seguinte, quero falar um pouco sobre essa questão. Nós temos uma mensagem a dar, né? A irmã White disse, né? A mensagem do quarto anjo, né? Que vai ser dada agora, é a advertência da queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, coito de toda ave imunda e detestável. É o que está acontecendo agora com as igrejas. Elas caíram, se tornaram morada de demônios, de tudo que não presta, né? Então, essa é a mensagem que nós vamos dar agora no início. Depois vai vir uma outra mensagem, que é retirai-vos dela, povo meu, né? Então, são duas mensagens que nós vamos dar agora, o poder vai dar agora, né? Com o poder do alto, né? Então, mas antes dessa mensagem, né? Satanás vai usar um falso autoclamor, né?
pregando somente a volta de Jesus. Jesus está voltando. E assim, todas as igrejas fazendo isso, e parece uma coisa muito boa, né? Parece que todo mundo se converteu ali, Jesus está voltando, aquela maravilha. Só que é para poder tirar a atenção da verdadeira mensagem. Ou seja, enquanto o povo está dando a mensagem, avisando a casa de Babilônia, né, que as igrejas se tornam morada de demônio, parece o que para o povo do mundo? Que nós somos umas pessoas que só vê o mal dos outros, nós só estamos implicando com os outros, né? Enquanto pregar a volta de Jesus parece uma coisa boa, não é isso? Pois é, mas não é para vocês. Essa é a mensagem que tem que ser dada, avisando sobre a queda de Babilônia, porque quem ficar nas igrejas caídas vão receber as 7 últimas pragas. Então é o dever do povo de Deus avisar, entendeu? Isso não é uma coisa que nós estamos com implicância com a religião, não é isso, irmãos. Salvação é coisa séria, é coisa de vida ou morte. Não existe amizade com as igrejas caídas, não existe isso. É coisa séria. Nós temos esse dever de dar essa mensagem ao mundo, avisando as pessoas da queda das igrejas. Sai dela, povo meu, porque se elas não saírem, elas vão receber as 7 últimas pragas, e se nós ficarmos calados também, nós vamos receber. Então nós temos aí sobre nós de dar essa mensagem para as pessoas, né? Então, mas quando Satanás vê que está próximo de começar dessa mensagem, ele vai suscitar, né, um movimento nessas corporações religiosas, né, um entusiasmo, né, para parecer que Deus está agindo nessas igrejas e dando um falso autoclamor, pregando a volta de Jesus. Como o Senhor Deus já me revelou através de sono, que Satanás vai fazer com que essas igrejas preguem a volta de Jesus para poder tirar a atenção do verdadeiro movimento de Deus que está pregando a queda das igrejas. Então, é isso que a gente tem que ficar de olhos abertos, né? Exatamente. Então, eu agradeço os irmãos que estão assistindo. O comentário é muito pequeno, a gente não tem óculos para ver, mas um forte abraço, um feliz restante de sábado. Muito obrigado por estar assistindo a nossa live. E fica conosco até o final. Nós estamos falando do engano satânico dos últimos dias, que é a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa, que Deus mandou nós desmascarar. Essa falsa liberdade religiosa, nós desmascarar, dando o aviso da queda de Babilônia. Irmãos, Babilônia caiu, por quê? Ela se tornou morada de demônio pelo departamento falso de liberdade religiosa. A Babilônia, ela está assentada na cadeira da ONU, com o departamento falso de liberdade religiosa. A Babilônia fez leis no poder civil, colocou as leis falsas de liberdade religiosa no poder civil. Babilônia está furiosa porque ela caiu. Está aí 5 anos de prisão para quem falar contra ela. Babilônia está com os reis da terra. Ela está sentada na cadeira da ONU, está no poder legislativo, os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está furiosa essa igreja, está perseguindo essa igreja. Embora queira botar tudo para o Estado, mas foi ela que fez essas leis falsas de liberdade religiosa no Estado, no Ministério Público Federal. 80 mil reais de multa, até 900 mil reais de multa, 5 anos de prisão, para quem falar contra a religião do outro, ou seja, para quem falar contra o espiritismo, contra o catolicismo e contra o protestantismo apostatado. Eles querem que todo mundo se una para fazer aquela falsa paz profetizada por Paulo. Paulo advertiu, quando andares dizendo paz e segurança, então virá repetindo a destruição. É o que a Igreja Adventista, sentada na cadeira da ONU, está promovendo essa falsa paz pela falsa liberdade religiosa. Claro, quem está por trás da Igreja Adventista é a Igreja Católica. São os jesuítas que, no início dessa live, nós falamos que os jesuítas destruíram, podemos dizer assim, a prostituta, a tradicional Igreja Católica, porque quem está no poder da Igreja Católica não é mais a tradicional, mas sim um jesuíta. A tradicional não aceita gay, mas a jesuíta colocou tudo isso. A ordem jesuíta é ela que promove essa falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está sentada na cadeira da ONU, vem do jesuíta, vem do Concílio do Vaticano II, e a Igreja Católica tradicional está se esperneando. É por isso que você vê o presidente da Argentina chamando
a besta de a besta mesmo, chamando o líder da Igreja Católica representante de Satanás, é porque está se esperneando a católica tradicional. Você vê também em vídeos pelo YouTube, padre, freira, falando que o líder da Igreja Católica, Francisco, ele é o falso profeta, ele é o anticristo. Não é que aquele padre, aquela freira, está perto de se converter. Não é o Espírito Santo que está tocando naquele padre para dizer isso. Não, é a prostituta, como está escrito no Apocalipse capítulo 17. A prostituta se esperneando, a prostituta perdendo o poder, e ela vai perder o poder tanto que a Bíblia diz que ela vai ser queimada no fogo, certo? Pela besta, é a besta e os 10 reis que faz isso com a prostituta, mas dá o seu poder para a outra. Irmãos, quem foi essa outra que está assentado na cadeira da ONU, que está dominando o mundo, que está fazendo leis falsas de liberdade religiosa no mundo? Qual é essa outra que está na ONU, na Organização das Nações Unidas? Os jesuítas se infiltraram na Igreja Adventista. Essa é a Igreja Adventista, outra que a besta deu o seu poder para a Igreja Adventista do sétimo dia. Ela é a outra. Ela é a imagem da besta. A liderança rejeitada da Igreja Adventista do sétimo dia é a imagem da besta. Mas Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Elias Joanã e Deuselene Souza. Nós já estamos em vários estados do Brasil, estamos em Angola. E logo Deus vai levantar este ministério com poder do alto. A nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, ela é o quarto anjo. Ela é a continuação da igreja primitiva, como também a restauração de Israel. A nova liderança da Igreja Adventista foi chamada por Deus para dar o aviso da queda de Babilônia. E nós não podemos silenciar esse aviso. Dar esse aviso por toda parte, nas ruas, nas praças, avisar que Babilônia caiu. Todas as igrejas do Brasil e do mundo caíram pela falsa liberdade religiosa. E assim como Cristo purificou o templo 2 vezes quando esteve aqui na terra, a primeira vez no início do seu ministério e a segunda vez no final do mesmo, assim também diz no livro Mensagens Escolhidas, que o povo de Deus, nesses últimos dias, darão 2 avisos. O primeiro é o aviso da queda de Babilônia. É o aviso que nós estamos dando, que Babilônia caiu e se tornou morada de demônio. E o segundo aviso é o chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Esses 2 avisos são distintos e separados. O primeiro, este ministério já está dando o primeiro aviso, o aviso da queda de Babilônia. Não temos mensagem para dar, a não ser esse que Deus mandou nós dar. Porque nessa mensagem acompanha a mensagem do terceiro anjo, avisando quem é a besta, o qual é o líder da Igreja Católica, avisando qual é a imagem da besta, a qual a igreja que está sentada na cadeira da ONU, na ONU, o protestantismo apostatado, e avisando qual é o sinal da besta, o qual é o decreto dominical, o domingo no lugar do santo sábado. Então, esses avisos constituem o último a ser dado ao mundo. Não é um aviso acanhado. Tem que ser como Deus mandou, como está escrito no espírito de profecia, como está escrito na Bíblia em viva voz. Nesse aviso, automaticamente, nós estamos dando o aviso que Cristo está voltando. Mas nós sair nas ruas, como o falso autoclamor, é dizer: Jesus está voltando, prepara-te, sem dar o aviso daquela Babilônia. Isso é falso autoclamor. Então, tenha cuidado com o verdadeiro, com o falso. O verdadeiro é este ministério dando aviso
da queda de Babilônia. O falso alto clamor é sair nas ruas. Jesus está voltando e não dá a mensagem certa. Irmãos, também eu quero falar a respeito dessa falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa é o cumprimento de Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e verso 14, que diz: o profeta João, ele vê 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, um sair da boca do dragão, que é o espiritismo, um sair da boca da besta, que é o catolicismo, e um sair da boca do falso profeta, que é o protestantismo apostatado. 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, que vão ao encontro dos reis para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem está fazendo isso é a falsa liberdade religiosa. Você encontra nas reuniões das assembleias legislativas representando os reis, os 3 espíritos imundos promovendo essa perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Você está entendendo? Também a Igreja Adventista convida para dentro dos seus templos a Umbanda, Candomblé, catolicismo, junto para promover essa falsa liberdade religiosa. Eu quero alertar para os irmãos a respeito do projeto 2025 da Suprema Direita dos Estados Unidos. É a mesma falsa liberdade religiosa. Esse projeto 2025 é a mesma continuação do governo anterior de Donald Trump. Donald Trump passou 4 anos governando, e o tema dele, o assunto dele foi só sobre a falsa liberdade religiosa. Ele quebrou a emenda Johnson no dia 2 de junho de 2020, deu fôlego à imagem da besta, colocando o decreto internacional da falsa liberdade religiosa, que Deus revelou que era o próprio decreto dominical, Agora ele está de volta. Eu quero alertar também que o Freedom 25 da Igreja Adventista é o mesmo projeto 2025 da Suprema Direita dos Estados Unidos. O que é Freedom 25? Freedom 25 é o departamento falso de liberdade religiosa. Uma agenda para 2025, para estar concluída em 2025, assim como o projeto 2025. Irmãos, tudo é por essa falsa liberdade religiosa que está o engano nos últimos dias. E da minha palavra para Deusilene, e a Agenda 2030, o que ela é também? A Agenda 2030, ela é algo, né, que a Igreja Católica ficou responsável para pôr em prática, né, até 2030. A Igreja Adventista, por sua vez, né, tem a Agenda 2025, né, que é o Freedom 25, né, que é a agenda da Igreja Adventista, né, que ela vai ter que pôr em prática tudo, né. Na verdade, esse tudo é o decreto dominical, né. Ela vai ter que pôr o decreto dominical na Suprema Constituição da Igreja Adventista até 2025. Isso é uma dela, né? Isso aí é dela, né? Já da Igreja Católica, já é a questão de meio ambiente, tem? É para proteger o meio ambiente, questão de energia limpa, sei o que tem, né? Ou seja, uma paz mundial até 2030 da Igreja Católica, né? Ela tem um lado material, a Igreja Católica, né? Que é a questão da água, energia, essas coisas assim, né? Até 2030. Já a Igreja Adventista tem a sua parte, né? Que é a questão de colocar essa liberdade religiosa em prática até 2025, né? Que agora a extrema-direita vai voltar para fazer isso a mando da Igreja Adventista. Porque assim, gente, olha, quem está na cadeira da UNO é a Igreja Adventista, né? Ela lá tem o seu pastor Ganoni Diop, né? E esse pastor lá está sentado na cadeira da UNO para poder fazer as leis sobre a liberdade religiosa. Aquela lei que sai de lá da ONU vai para quem? Vai para o presidente dos Estados Unidos assinar aqueles decretos, né? Então, toda lei que sai sobre essa questão de liberdade religiosa sai da ONU, sai do povo adventista, da Igreja Adventista, seu pastor Ganoni Diop lá, para o presidente assinar. Aquele decreto do dia 2 de junho de 2020, que Donald Trump assinou, ele assinou, mas veio da onde? Veio da ONU.
veio do pastor Ganano Diop, entendeu? Então ele assinou. A mesma forma agora o Trump vai voltar, né? Para colocar lá o domingo, né? Na Suprema Corte, mas vai vir da onde? Vai vir também do Ganano Diop, né? Então agora, a meta da Igreja Adventista, agora até 2025, vai se cumprir agora com a chegada do Trump. Mas mesmo que o Trump entre ou não entra, de qualquer forma vai se cumprir, né? Porque assim, tanto faz a direita como a esquerda está no poder, né? Quem está dominando aí é a ONU, né? Com essa falsa liberdade religiosa. Qualquer um bota, mas quem foi escolhido para isso, né? Foi o braço forte lá da extrema-direita. Por quê? Porque a extrema-direita é melhor para isso. Porque é algo que as pessoas veem com bons olhos, né? Os crentes, eles cismam da esquerda, né? Os crentes cismam da esquerda, mas da direita, eles acham que é um salvador, que é isso, que é aquilo, né? Então, por isso, os jesuítas escolheram a direita para poder fazer essas coisas, para que as pessoas não achem errado, para que as pessoas não percebam o que está acontecendo, né? Então, esse negócio da extrema-direita, voltar agora com esse projeto 2025, é a mesma coisa do fim do 25 da Igreja Adventista, né? A Igreja vai ter que concluir essa meta agora em 2025, e para isso já vai voltar já a extrema-direita para colocar em prática, né? Mas o que não entre a direita, né? Qualquer forma vai entrar em prática, porque quem está fazendo isso é a ONU, né? E qualquer um, ou direita ou esquerda, tem que obedecer à lei da ONU, né? Então é isso que está acontecendo, né? O Freedom 25 da Igreja Adventista, né? Põe em prática, né? A liberdade religiosa que a igreja defende, né? Colocar tudo aquilo que está naquelas leis lá em prática. E uma dessas coisas, a principal coisa lá mesmo é o domingo, né? É o descanso dominical, né? Que é um dia, né? Um dia para o benefício da humanidade, para a questão do clima, né? A liberdade religiosa lá defende o clima também, né? Um dia para o clima, é um dia para a família, é um dia para respeitar a religião do outro, né? Ou seja, a maioria das pessoas guarda o domingo, né? Então tem que respeitar. É um dia também que é um dia feriado nacional de todos os países, né? Pelo menos daqui dos Estados Unidos e outros mais, né? Então tem que respeitar os feriados. Então, essa lei vai vir aí através da lei da falsa liberdade religiosa, né? Pela Igreja Adventista, né? Então, é para isso que o Trump está voltando para fazer isso, né? Mas isso é o cumprimento da agenda 2025 da Igreja do Sétimo Dia, né? O do Freedom 25. Freedom 25 é o mesmo projeto 2025, né? Tudo a mesma coisa. Irmãos, você quer ver o decreto dominical? Você só vê o decreto dominical se você vê a falsa liberdade religiosa que Deus revelou, que nós estamos revelando para vocês aqui. Nós sabemos da falsa liberdade religiosa, não foi de nós mesmos, não, através de sonhos. Deus começou a dar sonho para a sua célula dos elenços. O primeiro sonho a respeito dessa falsa liberdade religiosa, como já falamos, foi no ano 2001, e quando foi no ano 2003 se cumpriu o sonho de 2001. No sonho de 2001, Deus revelou que o tempo das trevas iria começar como começou 3 anos depois, a partir do sonho, não foi isso? E quando foi em 2003, se cumpriu, a Igreja Adventista assentou na cadeira da ONU em 2003. Então começou o tempo das trevas. Então, você quer ver o decreto dominical? É só você se unir com este ministério, se unir com o quarto anjo. Então você vai ver o decreto dominical e você não vai ser enganado pelo decreto dominical. Porque todas as perseguições, todos os decretos estão ligados com a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa ela é a paz mundial profetizada por Paulo, a falsa paz. Ela é o verdadeiro ecumenismo, essa falsa liberdade religiosa. Ela é a perseguição dos últimos dias. Então Deus, pela sua misericórdia, levantou este ministério para que os remanescentes escapem do engano satânico da falsa liberdade religiosa. E Deus considera adventista do sétimo dia somente aqueles que saírem dos templos e se unir com a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, o quarto anjo. Deus está chamando você que ainda se encontra dentro das igrejas adventistas para se unir com este ministério, para juntos
tocar a trombeta juntos, o aviso da queda de Babilônia. Não podemos trocar a mensagem por outra. Não. Aqui Deus revelou para nós dar, nós devemos dar o aviso da queda de Babilônia. Pois está escrito em Apocalipse capítulo 18, o quarto anjo exclamou com potente voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, esse é o aviso para juntos nós damos à humanidade o último convite divino. Nesse aviso acompanha a mensagem do terceiro anjo, acompanha a última misericórdia de Deus. Aqueles que ouvirem a mensagem se unirão com Cristo, se unirão com o seu plano de salvação. Mas aqueles que não virem permanecerão dentro da Babilônia, dentro das igrejas. Então, essa é a mensagem para nós dar. Nós vamos, tá bom, terminar o vídeo, a live, e vamos terminar aqui, irmãos, esta live. E eu quero agradecer pelo o acompanhamento que os irmãos assistiram até o final. Muito obrigado. E que Deus abençoe todos que assistiram e os que virão assistir esta live, né? Que Deus nos abençoe. E essa live foi para abrir os olhos de todos nós, ficar por dentro do assunto do engano satânico dos últimos dias, a falsa liberdade religiosa. E como também nós iniciamos essa live falando porque aquelas pessoas chamadas padres, freira, está alguns xingando, falando que o Francisco é a besta como realmente ele é. Será está se convertendo essas pessoas? Será o presidente da Argentina está se convertendo por afirmar como é realmente o líder da Igreja Católica que é a besta, é representante de Satanás? Então foi explicado que não está se convertendo. Isso a prostituta se esperneando, porque ela perdeu o poder e o jesuíta deu o poder para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista é agora a imagem da besta, está dominando o mundo pela falsa liberdade religiosa. Mas Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elia Joanã e Deusamene Souza. Eu quero deixar um alerta aqui para os irmãos, né? Porque a gente está evitando de chamar o líder da Igreja Católica de Papa. Nós chamamos ele da Igreja Católica, né? Porque, irmãos, o que está acontecendo é isso aqui, né? Eu tive uma revelação de Deus, né? O qual Deus proibia nós chamar ele de Papa, ou seja, às vezes nós pregávamos assim nas ruas, o Papa é a besta, né? Então o Senhor Deus repreendeu e disse: olha, não chama ele de Papa porque ele não é pai. Vocês têm um só pai que é o vosso Deus. Chama de líder da Igreja Católica ou então de besta, mas não chama a palavra Papa, né? Então por esta razão a gente parou de falar, dizer que o Papa é a besta. A gente diz assim, o líder da Igreja Católica é a besta, né? Nós não falamos mais Papa, também nós não gostamos de falar padre, né? Porque padre é a mesma coisa, né? E até freira também não é bom falar essas palavras, né? Porque a gente costuma falar o líder da Igreja Católica, o sacerdote católico, que o povo chama de padre, né? Chamamos de sacerdote católico, né? Para não chamar essa palavra padre e papa, porque esse título pertence a Deus, né? Então quem é o nosso pai é Deus. Então por esta razão eu fui repreendida através de sonho para nós não falar essa palavra papa. Nós não podemos dizer assim, um papa é a besta, não. O líder da Igreja Católica é a besta, é o anticristo, né? Não podemos falar essa palavra papa, porque o nosso pai é Deus. Nós só temos um pai e esse é Deus, né? Então, isso foi repreendido através de sonho, né? Nós não sabíamos disso, nós sabíamos que representava papa, representava pai, mas não sabia que era errado falar assim, né? Então, o Senhor repreendeu, ó, não fala mais isso, não chama ele de papa, chama o líder da Igreja Católica, né? Então, a partir desse sonho, a gente passou, né, a esquivar de chamar esse nome, né, dizer que ele é papa, né, que ele não é papa mesmo, né. Então eu estou explicando isso hoje aqui para vocês, porque a gente sempre evita falar essa questão, né, e as pessoas não entendem por quê, né, foi porque Deus repreendeu para que nós não chamássemos da Igreja Católica de papa, né, repreendeu bem claro e disse: olha, um só é o vosso pai, é Deus, né,
chama ele líder da Igreja Católica, né? Então, aí está esclarecimento para vocês. Que Deus nos abençoe e não seja maternamente. Amém. Então eu vou procurar aqui a seta para concluir aqui, concluir.